E começaram hoje as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES 2021. É aquele programa do governo federal que dá acesso às universidades particulares para aqueles estudantes de baixa renda. As notas do Enem 2020 não vão ser usadas para essa seleção, ok? Raquel Honorato tem os detalhes para a gente, ela fala diretamente de Brasília. Raquel, boa tarde. Oi, Maju, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. O FIES vai usar as notas do Enem de 2010 a 2019. Por conta da pandemia, a gente sabe que o Enem 2020 ele foi adiado, aconteceu neste mês, e os resultados só vão ser divulgados no fim de março. E aí, pelo programa, não haveria tempo hábil para usar essas notas do Enem. As inscrições para o primeiro semestre do FIES, elas começaram hoje e vão até sexta-feira. Elas devem ser feitas pela internet. E aí os resultados da seleção serão divulgados no dia 2 de fevereiro. Caso os candidatos precisem apresentar informações complementares, isso deve ser feito de 3 a 5 de fevereiro. O FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, ele tem atualmente 2 categorias. Uma para estudantes com renda familiar mensal de 1 até 3 salários mínimos e a outra, chamada PFIES, com juros variáveis, para estudantes com renda familiar mensal até 5 salários mínimos. E no ano passado, o FIES teve o menor número de contratos firmados nos últimos 11 anos. Apesar do governo anunciar 100 mil vagas para 2020, o FIES só fechou pouco mais da metade dos contratos de financiamento estudantil, 53.748. Pelo FIES, o governo paga parte das mensalidades de estudantes em faculdades privadas, com a contrapartida de os beneficiários quitarem o financiamento após a formatura. O número de contratos foi o mais baixo desde 2009, quando o FIES teve pouco mais de 32,5 mil novos financiamentos. O programa cresceu após 2010, oferecendo facilidades nas condições de empréstimo. E o maior número de contratos aprovados foi em 2014, mais de 700 mil. Esse salto gerou alta taxa de inadimplência e afetou as contas públicas. Segundo o MEC, a média de contratos em atraso é de 51,2% e cada estudante inadimplente ainda deve, em média, R$6 mil. E para reduzir os gastos, muitas mudanças aconteceram nos últimos anos no programa. Segundo o diretor executivo da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, são 2 os principais problemas que surgiram com as alterações das regras do FIES. Primeiro, o não financiamento de 100% da mensalidade. Ou seja, o aluno financia um percentual da mensalidade e precisa arcar com a diferença entre esse percentual e o total, o valor total da mensalidade. O segundo problema é o cruzamento da nota exigida para o acesso com a renda que o aluno precisa ter. Ou seja, quanto menor é a renda, pior é a nota. E acabam sobrando muitas vagas no sistema e os alunos que realmente precisam, eles não têm condições de ter acesso à educação. A Carolina, por exemplo, conseguiu passar para a medicina em algumas faculdades particulares. Só que por não ter condição de pagar, ela não pôde fazer. Ela já se inscreveu no FIES, mas até hoje não conseguiu. O que eu fiz? Eu entrei no site, tentei buscar em outros estados vagas para medicina e todas elas diziam que as vagas tinham sido preenchidas por pessoas que fizeram inscrição anterior à minha. O Ministério da Educação afirma que a pandemia também atingiu o FIES. O ensino pela internet não se mostrou atrativo para ingresso de novos estudantes no ensino superior privado, principalmente no caso de estudantes que não possuem em casa estrutura para assistir aulas online. Ainda na análise do MEC, a redução de contratos também tem relação com o aumento do desemprego no país e, consequentemente, menor propensão dos estudantes em querer se comprometer com financiamento e dificuldades para encontrar e ou até manter o fiador no programa do FIES. Para esse professor, o governo precisa pensar o financiamento estudantil como um investimento para o desenvolvimento do país e para a democratização da educação. Segundo ele,
O Brasil ainda tem um número muito baixo de jovens no ensino superior. O Plano Nacional de Educação estabeleceu como meta até 2024 que 33% dos jovens de 18 a 24 anos deveriam estar na universidade. Nós temos hoje apenas 20%, em torno de 20% dos jovens. Então, é quase que dobrar, né, a quantidade de jovens que precisam fazer educação superior no Brasil para atingir esse patamar de 33%, que é um patamar baixo quando você compara com países da Europa, com os Estados Unidos e tudo mais.